Boa tarde a todos, os docentes, discentes e demais participantes aqui presentes no segundo encontro de Sinologia da UF. Agradecemos primeiramente a presença de todos e principalmente em prestigiar esse espaço vasto de conhecimento e da ciência. Meu nome é Isadora Kumerlav e com grande satisfação e felicidade atuarei como mediadora da mesa 9, Ciência, Inovação e Tecnologia. Agora, gostaria de informar um pouco sobre as exposições que elas terão tempos equivalentes. As perguntas serão feitas, se possível, ao final das apresentações. Bom, tenho o prazer de anunciar que iremos iniciar com a mesa de pesquisa Astrofísica Relativista e a Colaboração China-Brasil, apresentada pelo renomado professor Jorge Neto Horvath, da Universidade de São Paulo, graduado em Física e doutor em Ciências Exatas na Universidade Nacional de La Plata. Atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo e responsável do grupo de Astrofísica Relativística e Desastres Estelares, fundador e co-editor da revista Latino-Americana de Educação e Astrofísica desde 2003, coordenou de 2011 até 2021 o Núcleo de Pesquisas em Astrobiologia da USP, pesquisador nas áreas de Astrofísica Relativista, Evolução Estelar e Astrobiologia, com ênfase em objetos compactos, atuando principalmente nos seguintes temas: objetos compactos pulsares, QCD, supernovas, astrobiologia e filosofia da ciência. Obrigada, professor. Pode começar. Muitíssimo obrigado pelo convite aos audiências. Esse lance renomado corre por conta tua. Eu até que não consigo me convencer muito disso, mas vou conservar meu ceticismo científico, né, a respeito. Então, agora assumiu minha apresentação. Então... Perdão. Bom. Então, a Aida Urania, que é a nossa musa, a musa da astronomia grega, tá? Para falar um pouquinho do cosmos, né? E em particular dos objetos que compõem o cosmos. Então, eu vou começar com uma obviedade, né? Que a astronomia é possivelmente a ciência mais antiga. Só um instante, pode falando, eu preciso só colocar a apresentação aqui. Tudo bem. Certo aí? Muito bem. Então, a astronomia é a ciência mais antiga da humanidade, ou de todas as ciências. Começou como uma ciência natural, ou seja, a observação do fenômeno do céu, e a sua interpretação em termos sociais e políticos e tudo isso. A China foi, evidentemente, o lugar de muitas observações e desenvolvimentos realmente notáveis, entre os quais, por exemplo, catálogos estelares por volta dos anos 700 da era cristã, o reconhecimento 1700, ou seja, por volta do ano 500 antes de aqui, e no livro da Seda, que na verdade é um grande inventário chinês, né, já foi reconhecido que havia cometas de curto período e que eles eram visitantes do sistema solar, que não eram fenômenos atmosféricos. Então, vocês se imaginam que temos 3.700 anos até que esse conceito apareça no Ocidente, né? Então, curiosamente, eu sempre mostro para vocês, se alguém vai possivelmente querer saber, a China não tem uma cosmogonia original. A China começa com Kublai Khan, ou, aliás, com coisa mitológica que precede a Kublai Khan, tinha Han e toda aquela coisa, e não com a origem da humanidade, né? É curioso, muito estranho, e não é o que você observa em qualquer outra cultura, mas é o que aconteceu lá na China, que começa a sua contagem com a existência da China como uma unidade cultural e política. No século XX, né, a coisa vai rolando, e evidentemente nós estamos falando do que vem pela frente, que já aconteceu, graças a isso estamos aqui. No século XX, a teoria da evolução estelar foi desenvolvida como uma filhota legítima dos grandes avanços do século XX, que é a mecânica quântica, a mecânica estatística, a relatividade, tudo isso. E o que levou a reconhecer o fim, a morte das estrelas, que as estrelas eram estruturas finitas, que morriam, né, como qualquer pessoa,
que têm um ciclo de vida e que deixam para trás remanescentes ou cadáveres, como digo nas aulas, que são chamados remanescentes compactos, as anãs brancas, ou seja, objetos de tamanho da massa do Sol, mas de tamanho similar à Terra, descobertas em 1920. As estrelas de nêutrons são fabulosas, são uma espécie de núcleo pesado e hipertrofiado, ou seja, em vez de ter um tamanho de alguns Fermis, tem um tamanho de quilômetros, né? Então, e obviamente os buracos negros, que demoraram praticamente um século a serem estudados e reconhecidos como objeto físico, não como soluções matemáticas. Então, esse também a gente entende que é um estágio final da evolução estelar e há pelo menos 1 bilhão desses objetos na galáxia, 1 bilhão, e nós gostaríamos sim de saber como é que nascem, como que evoluem e quais são suas origens, isso para completar o ciclo da evolução estelar, desde o nascimento até seu fim. Tá? Mas isso não é fácil, porque nós estamos falando de objetos pequenos, pouco luminosos, ou seja, praticamente que não brilham, não emitem quase nada. E na pré-história da astrofísica, o lançamento de instrumentos detectores de raio-x foi concretizado em 1962, com os italianos metendo o bedelho aí nos Estados Unidos, né? O Bruno Rossi e o Riccardo Giacconi, que tive o privilégio de conhecer, que eles montaram detectores de raio-x, um foguete de um programa militar norte-americano, o ROV, e pela primeira vez começam a observar que havia na Via Láctea, na galáxia, fonte, ponto de exceção, quando a gente chama de fonte, quer dizer, uma coisa que emite pontualmente, um objeto pontual. E não sabiam o que era, evidentemente, mas aos poucos, né? Tanto Scorpius, X1, o Swift e por aí vai. É importante que a Lua, nessa escala, se veria mais ou menos desse tamanho. Então, as imagens são uma espécie de ovo frito. É uma coisa tremenda, de baixa resolução, porque o detector era muito primitivo. Tá? É difícil focar o raio-x, é fácil fazer foco no óptico. Raio-x em raio-gama, a coisa é complicadíssima. Tá? Não vou detalhar, mas só para exemplificar, esse é mais ou menos o tamanho angular da missão HERO, que é muito próxima disso aí, que descobre signos X1, não o HERO, era a missão anterior. E hoje nós somos capazes de fazer um mosaico em raio-x com alta resolução angular, onde o objeto central efetivamente está muitíssimo melhor localizado. Então, o que é esse signo X1? É o primeiro buraco negro conhecido. Então, esse buraco negro tem por volta de 20 massas solares, tá? Tem uma discussão aí se é difícil calcular a massa, precisa ser uma binária para você aplicar a lei de Kepler e obter as massas do objeto que você não vê, tá? Porque os raios-x, evidentemente, não são originados no objeto, mas antes no gás que é puxado da companheira, que é o fenômeno chamado de acréscimo ou acreção, tá? Então, para observar objetos que emitem raio-x e gama e que a energia natural para esses, né, remanescentes, é importante colher a resolução, o monitoramento temporal, um monte de coisa, e a ciência de fronteira que precisa, de cara, você precisa ir para o espaço. Então, você tem dois tipos de ciência, tá? A que é cara e a que é caríssima. Então, essa é que é caríssima. Tá? Convencer os políticos de que isso é importante, porque senão você não tem nada, e que os byproducts, ou seja, as consequências disso, são incalculavelmente valiosas, né? Como, por exemplo, a ideia do pessoal do CERN, que precisava se comunicar, então, para isso inventou o que hoje chamamos de internet. Então, quem queria pôr dinheiro para o cara dizer, vocês estão brincando com essa partícula que colide, sei lá o quê, e aí o cara sai com a invenção da internet que movimenta trilhões, eu não sei exatamente o número disso. Então, cada vez que você põe dinheiro numa coisa que você não sabe, recupera no mínimo 5 vezes mais. Essa é a estimativa do Fermilab, do CERN, essas coisas. E a astronomia não é muito diferente disso. Então, aonde que entra a China em tudo isso? A China se coloca hoje na vanguarda da instrumentação de altas energias astrofísicas. E constrói, né, e opera facilidades que parecem coisas de ficção. Eu vou mostrar algumas só, tem várias, e vou mostrar algumas nas quais nós estamos diretamente envolvidos, vamos trabalhar com eles.
desses instrumentos é o FAST, o 50 meters Aperture Spherical Telescope, de uma publicidade negativa, porque eles pegaram todos os camponeses que estavam por aí e mandaram embora, assim na marra, né? E é um exemplo de como a China não vai se deter por questões que eles consideram secundárias, como a realocação dos caminhos. Então, na contramão de tanta, como se diz, sustentabilidade e tudo isso, a China manda a coisa para frente e que se vire. Tá? De fato, se viraram. Então, a uns 30 quilômetros, tá? Os camponeses com novas terras, cultivando chá e tudo. E, como está próximo de Sichuan, se faz um chá extraordinário. Tá? Realmente extraordinário. Tá? É uma coisa fora de padrão que, claro que meus amigos chineses me presentearam, senão não ia chegar nunca nisso. Tá? Então, o que é isto? É um disco de 500 metros, não tem a escala por aqui, mas um carro seria uma coisinha assim, tem um tamanho de 30 áreas, de 30 campos de futebol. Então, a radiação de rádio vem aqui, é coletada, né, no meio não dá para ver bem, mas está por aqui, de um detector. E esse é o maior e mais sensível instrumento que obtém em frequência de rádio, mais ou menos 70 MHz a 3 GHz. Ou seja, com um pouquinho de sorte, a gente teria interferência para todas as estações de rádio e televisão da Globo, por exemplo. Tudo isso a gente não conseguiria ver. Mas, evidentemente, é sensível pela a intensidades que são ordens de grandeza menores, que são as que produzem naturalmente os objetos astrofísicos. Tá? Então, esse é ideal para estudo. Houve uma facilidade similar em Porto Rico, em Arecibo, operada pelos Estados Unidos, foi desativada por aquela coisa que era cara, que estava obsoleta, sei lá o quê. Então, o FAST ficou como o instrumento ideal hoje para o estudo de pulsares e radiogaláxias e muita coisa mais. Enquanto isso, no meio do platô próximo da Mongólia, os chineses construíram o Large Altitude Air Shower Observatory, o LASSO. Essa é uma visão do LASSO. O LASSO é um tremendo campo cheio de tanques, né, e detectores que observam a radiação do ingresso de partículas de alta energia na atmosfera que produzem o chamado chuveiro cascata quando colidem com núcleos de oxigênio e nitrogênio na atmosfera. E então desenvolve a chamada cascata. Essa cascata tem várias componentes, chamada uma componente hadrônica pesada, e tem uma cascata eletromagnética muito estendida, que indiretamente permite estudar de onde e como aparecem esses primários de altíssima energia. O LASSO não chega às energias extremas, não chega, mas tem detectores, por exemplo, o PRG lá em Argentina, em Malargüe, que eles são capazes de ver um protonzinho trazendo a mesma energia de que uma bola de tênis num saque. Um protonzinho. Ou seja, a energia de 10 a 20 eletronvolts macroscópicas colocadas num protonzinho microscópico. Então, como a natureza faz isso? O que tem a ver os nossos buracos negros e tudo isso, né? É um dos objetivos disto. Também estamos vendo, possivelmente, mensageiros do universo primordial. Estamos vendo toda uma nova física e não entendemos porque, claro que a partícula não traz uma taxa. Então, é muito difícil você estabelecendo o que está vendo e por quê. Já essa facilidade descobriu os chamados Pevatrons, os aceleradores dessa 15 na galáxia, que ninguém sabe absolutamente o que são. Tá? Você sabe que tem aceleradores que produzem partículas unitárias, como prótons, de 10 a 15 eletronvolts, que é uma energia selvagem, também macroscópica, e não sabe o que são. Não consegue associar ela com outros objetos astrofísicos. Então, essa é outra das contribuições, obviamente estão trabalhando. Uma das coisas mais importantes é a ausência, problema que tinha eles, a ausência dos dromedários, dos camelos. Porque os camelos vinham aqui, né, e perturbavam os tanques e os observatórios. Então, eles tiveram que fazer alguma coisa para espantar os camelos. Ninguém quer saber muito bem o que fizeram com os camelos, porque é melhor, né, não acionar a proteção dos animais e tudo isso. Porque imagina não ter metido bala no camelo, mas tudo isso. A China também está metida em coisas que não são precisamente uma descoberta, mas que são extremamente importantes e que eles conseguem também fazer uma contribuição fundamental. Uma delas, que eu vou enfatizar,
são os experimentos em mecânica quântica. Você sabe que a mecânica quântica é a teoria do mundo pequeno que propõe que, na verdade, a gente está vendo um mundo probabilístico. Na verdade, não é os objetos clássicos, nós, né, são o resultado de um monte de interações quânticas que não se conduzem como a gente pensa que se conduzem. Então, quando a gente vai para a escola, mostra um protonzinho, e um protonzinho é sempre uma bolinha azul, sei lá o quê. Então, a gente fica com a ideia de que o mundo está composto com partículas tipo atomismo de Demócrito, mas não é nada disso. Nada disso. E a prova é que você tem sinais, né, de que as partículas, que originalmente estão num sistema único, conservam correlações que estão além da causalidade. Deixa eu explicar um pouco isso, que é tão bonito que não resisto em fazer isso, apesar de que vai comer o tempo das minhas próprias coisas. Um par de partículas, que está chamado correlacionado, né? Vamos supor que tem uma flechinha que chama spin no momento angular, up e down. Então você manda uma e outra em direções opostas. Então, se a mecânica quântica é probabilística, você não sabe se ela é up ou down até que não mede. Mas quando você mede, a outra, que está lá, né? Se está longe o suficiente, não tem como saber causalmente de que você mediu esta. Então, como é que sempre que você mede uma, a outra automaticamente sabe o resultado? Então, a China lança o satélite entre Delinha e Lijiang. Eles emitem um par de partículas. Essa separação é muito extrema, são 1.800 quilômetros. O tempo de chegada para cada um desses laboratórios é livremente diferente. Então, na hora que chega uma partícula aqui, os caras depois medem a sua parceira aqui. E a correlação é perfeita. Isso quer dizer uma coisa terrível, que o mundo é todo indivisível. Que elas lembram que estavam emparelhadas aqui em cima e que, portanto, essa correlação não se perdeu nunca. E, portanto, nós recebemos, por exemplo, fótons de Andrômeda, 3 megaparsecs, e eles sabem que tem outros fótons gêmeos que foram parar em outro lugar. Obrigado. Muito bem. Então, essa é outra contribuição importante. Aí que está. O que vem aí? Né? Porque, claro, isso já está tudo feito. Uma missão que nos interessa particularmente, Enhanced X-Ray Timing Polarimetry Mission. Então, como as energias naturais dos objetos compactos são raios-x, tem construção e planejado para voar em 2030 um satélite de alta capacidade de resolução temporal e também para ver polarimetria, ou seja, de onde que os raios-x estão sendo gerados. Então, ele está otimizado, né? Vem sendo estudado desde 2010, e aí o que aconteceu é que estava tudo andando, fabuloso, né? Muito lindo, contava com um consórcio de 9 países europeus, mas a Agência Espacial Europeia deu para trás. Por razões políticas, retiraram totalmente o apoio, incluída aí a base de aquisição de dados que está na Sicília. Tá? Então, essa base de aquisição de dados, estamos estudando de trazer uma para o Brasil. E quando eu digo que estamos estudando, estou dizendo, estamos passando pelo crivo de um monte de agências que a única coisa que fazem é pedir, como se diz, começar a falar em resoluções, em acordos, em protocolo. Não sai a grana e também não temos bandeira verde para continuar com os pesquisadores chineses. Então, a facilidade é muito fácil, uma antena convencional, que precisaria a órbita tem um pouquinho mais de 40 minutos do satélite, então cada uma vez por hora, mais ou menos, nós receberíamos um enorme pacote de dados que seria transmitido para a China para analisar, depois recomponer as imagens. Com isso apagaríamos todo esse pessoal que está aqui e entraríamos como membros livres. Então, nós estamos muito interessados em fazer isso, mas está resultando muito mais difícil do que devia. Tá? Não. Aí vamos. Tudo bem. Xuan Ansan é o nosso pesquisador, né? O chefe disso aí. Embora ainda não somos membros da colaboração, sim, já começamos a trabalhar nos Science Working Groups, que prepara toda a ciência que vai ser feita com o instrumento. Então, isso deu origem a vários trabalhos, onde a gente propõe e justifica, né, o que vai ser feito. Um deles aí, Prospect for Time Domain Multi-Messenger, blá blá blá, onde nós estamos, alguns membros aqui
da USP como associados, tá? Então, nossa ambição é entrar como membros plenos, participar da aquisição de dados, participar da análise de dados, propor observações em um plano horizontal, né, de igualdade com os pesquisadores da China, que agora são os únicos que sobraram, e também um monte de convidados que são pessoas de extremo prestígio na comunidade de raio-x e que também não vão ser expulsas pelo mero fato de que a Agência Espacial Europeia tenha recuado. Além disso, independentemente quase, esse XTP, o FAST, apareceram um volume especial que foi onde os doutores Ren Xinxu e Xifu Gao nos convidaram, né? Quando digo não sei, o César Vasconcelos da Federal do Rio Grande do Sul e eu, porque confiaram de que nós conseguiríamos arrebanhar um monte de especialistas para escrever capítulos a respeito da ciência que vem, da Pulsar Astronomy que vem. E nosso maior feito foi conseguir uma imagem maravilhosa da Grande Muralha, né, perto de Badalin, e colocá-la como capa, tá bom? Então o livro já saiu, vai ser uma referência para astronomia raio-x e outras coisas aí por alguns anos, mas a ciência é muito rápida, se mexe muito daqui a 5 ou 6 anos, isso vai ser uma peça de museu, tá? Felizmente, tá? Tudo bem. Então, eu queria mostrar para vocês que alguma coisa muito interessante, que agora vai a parte mais da sociologia da ciência, nem tanto da ciência propriamente dita. Essa é uma imagem, um desenho, né, de um astrônomo da dinastia Sung, que observou a supernova de 1054. A supernova que deu origem ao caranguejo. Aqui está o homem tomando chazinho, né, como deve ser, porque o chá, o café e o chá indissolúvel da ciência. O vinho ainda muito mais. Mas ele não chega nesse ponto, mas tudo bem. Tá? Então, além, quando isto acontece 1 milênio atrás, tá? Você dá para ver que isso, tradicionalmente, o imperador chinês já tinha astrônomos profissionais que fizeram um tremendo trabalho de observação a olho nu. Quando você avança 1 milênio, os chineses agora são capazes de planejar um telescópio gigante do lado escuro da Lua, para não ter interferência, tá? Com a mesma, vamos dizer, frescura, com a mesma com o mesmo modernismo, se você me permite, porque a China sempre esteve trabalhando para conhecer mais, sempre. E é um país milenar, mas tem um espírito jovem. Eles são modernistas no sentido de que eles sempre acham que as coisas vão dar certo, que o que vem pela frente é melhor do que nós vamos deixar para trás e tudo isso. Então, eles esqueceram o pós-modernismo, o niilismo ocidental e o pós-modernismo como atitude filosófica perante as coisas e ainda estão na sua pós-revolução francesa. Então, enxergando a ciência como uma forma de viver melhor, uma forma de conhecer o mundo e tudo isso, eu nunca me deixei de surpreender como eles são meninos nisso aí. Eles têm a curiosidade de um garoto, né? E têm a força, né, de uma civilização que está desligada de um monte de coisas que nós precisamos atuar do lado de cá. Então, se você me permite a expressão, eu falaria neomodernismo do século XXI. Isso é admirável. Admirável, basta conversar com algum colega chinês, okay? A confiança que eles têm, fundamentada, não é delírio, é uma confiança fundamentada nos fatos. Tá? E aqui eu vou mostrar a última coisa antes de finalizar, né? Tá bom? Esse senhor que está aqui, o Song Dao-Lin, prêmio Nobel de Física, né? Qualquer um, trabalhou sempre na Universidade de Columbia, lá em New York, em 1957, conseguiu um avanço fundamental na teoria de interações elementares. O Li é o T.D. Li, como é conhecido é um dos exemplos do longo preparo da China para liderar a ciência. Porque nos anos 80, ele liderou um programa que colocava 2.000 estudantes de pós-graduação por ano em universidades chinesas nos Estados Unidos. Ele chegou a ter quase 100.000 candidatos. Então, vocês imaginam que selecionar 2.000 e depois colocá-los nos Estados Unidos fez com que os estudantes chineses lá foram uma coisa fabulosa. Primeiro porque socialmente era uma forma de progresso que não era para ser dispensada. Quando o cara chegava lá, fazia qualquer esforço, morava em qualquer lugar, fazia qualquer coisa para dar certo, para triunfar, para fazer carreira na ciência.
muitos desses estudantes que hoje estão com a minha idade ou até um pouco mais novos, voltando para a China. Porque eles viram que hoje a China oferece até melhores condições, ou tão boas quanto os Estados Unidos em monte de área, e isso é muito importante. Então, esse é um exemplo de como a visão de um chinês que sempre trabalhou fora e que conhecia profundamente quais os mecanismos específicos para alavancar a ciência, né, deixou a China em condições de fazer o que hoje é fazer. Um exemplo. Outro exemplo que eu achei incrível, mas eu fui várias vezes para a China, como eu falava com a chairwoman, existe na literatura da física um bicho-papão, que é o curso de Landau, que são 9 volumes assim grossos, que é considerado o máximo dos máximos da física clássica. Não é? Ou seja, evidentemente o Landau morreu há quase 50 anos, então não pode ter todo, mas são livros de altíssima qualidade, que são uma espécie de bíblia do cientista. Então, não há nenhum físico do mundo que ignore o curso de Landau. Então, o que acontece com a China? A China compra uma patente da Pergamon, que era a detentora, e publica os livros a $5 cada. Quando você se vai aqui na livraria física ou onde for, nenhum sai por menos de $100. Então, qual foi a ideia por trás disso? É que o conhecimento estratégico para alavancar a ciência não pode ficar restrito por razões econômicas. Tá bom? Eu achei que, eu obviamente trouxe para mim, eu já estudei isso aí, mas tudo bem. É um bem estratégico na formação do cientista que eles valorizaram. Então, conclusões. Estamos entrando numa era onde o centro da ciência se vai para o Oriente. Evidentemente, já houve sinais, né, com o Japão, os coreanos estão metidos, né, está Singapura, está tem uma série de atores, e a China, o ator principal, pelo volume, pelos recursos, todo. A ciência se deslocou várias vezes. A ciência, primeiro de tudo, antes de mais nada, a ciência sempre esteve globalizada. Quando a reitoria vem falar da internacionalização, eu acho que alguém tem que dizer para eles que os cientistas estamos globalizados do tempo da Biblioteca de Alexandria, há 2.500 anos, onde todo mundo aprendia grego para trocar ideia com Eratosthenes e com aquele pessoal. E nós funcionamos exatamente igual. Temos orgulho de sermos, de não colocarmos barreiras sem a tecnologia. A tecnologia tem esse problema, porque envolve fatores estratégicos, econômicos e tudo mais. O cientista da academia é realmente um exemplo de como é que esse mundo de tentar compreender a natureza vai se deslocando, já passou pela Alemanha, foi para os Estados Unidos, né? Agora está indo para o Oriente. A segunda coisa é que o Brasil pode se tornar um parceiro importante para a China. Eles nos respeitam muito e nos acolhem por nossos próprios méritos, porque se fôssemos um bando de cabeça de bagre, iam procurar outro país. Tá? Isso é muito importante para dizer que não está dando nada de graça e não há motivos políticos metidos. Há alguns motivos políticos também, tudo bem, mas nós ganhamos um espaço na consideração da China e isso é muito importante. Os projetos de astronomia são ambiciosos, caros e difíceis. E nada disso vai abalar os chineses. Nada. Tá bom? E nós estamos, eu particularmente, empurrando essa visão de que você precisa fazer o impossível para que, né, a humanidade continue o seu caminho. Eu gostaria de agradecer a atenção, Xexê, e explicar o motivo dessa foto tanto quanto rocambolesca que tem aí. Toda a minha família é húngara, do lado do meu pai. Então, minha avó tinha maçãs altas, olhos puxados, sempre muito estranho, eu nunca entendia de mim, como uma húngara tinha esse. Até que entendi a invasão das hordas mongóis à Europa Central. Em 1241, o Batu Khan, que tinha estuprado todas as mulheres em um raio de centenas de quilômetros, né, teve que pegar todo o seu exército e voltar para a Mongólia, para Kurultai, para a Assembleia, porque o Godei tinha falecido. Tá? Então, eles tinham essa... Então, isso que salvou a Europa, em particular a Hungria, de que eles continuassem aí por muito. Não chegaram a estar 2 anos, mas como sinal histórica, há um monte de gente que descende de mongóis. Em particular,
Vocês pensam que o Batucano era neto do Gengis Khan e que era primo do Kublai Khan, que fundou Beijing. Então, quando nós estamos lá, a nossa brincadeira é que, de alguma forma, eu e meus colegas de lá somos primos. E, de fato, a gente sabe, né, estima, que há 16 milhões de pessoas que descendem diretamente de Gengis Khan no mundo, do lado paterno. Tá bom? Eu não sei se sou um deles, mas tudo bem. Então, se por acaso estou me preparando para subir o Icanato de São Paulo, aqui. E para isso que é parte da colaboração dos chineses, que por sinal não consideram os mongóis como os chineses, nem sequer o Kublai Khan, eles chamam Mongol. Mongol e eu falei, puta, mas ele fundou Beijing, como é que é isso? Não é? Então, eu nunca entendi muito bem, mas eu tenho alguma coisa a ver com eles, mas... quando souber mais, eu trago para o próximo encontro. Muitíssimo obrigado. Está vendo que eu acabei a tempo e tem tempo para... Tempo será. Isso. Muito obrigada pelas apresentações, professor, e por reforçar essa importância, né, da relação entre Brasil e China, e principalmente investimento na ciência. Muito obrigada. Então, agora daremos início à apresentação Digital Dragon, Sino Brazilian Corporation in Science and Technology, da ilustre professora Camila do Nascimento Cuba, da Universidade de São Paulo. Atualmente é gestora de inovação e empreendedorismo da Universidade de São Paulo pela agência USP de Inovação, com foco em projetos de base tecnológica, propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Graduada em Administração, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Estadual Paulista e doutora em Ciência, Tecnologia e Sociedade pela Universidade Federal de São Carlos. Atua com abordagem interdisciplinar, integrando ciência, tecnologia, inovação e impacto social. Bem-vinda, professora. Muito obrigada, Isa. Boa tarde a todos. Saúdo todos pela oportunidade de estar aqui. O meu coração está muito alegre. Eu não trago uma pesquisa com dados, com métodos, com resultados. Eu trago a legítima vida, meu corpo, meu entusiasmo, o momento que eu estou vivendo, o momento sino brasileiro que eu estou sentindo, né? E começo deixando aqui o meu contato para quem quiser fazer uma sinergia comigo. Já cai no meu WhatsApp, tem o meu LinkedIn. Muitas vezes eu acho que vocês vão poder contribuir comigo, com os meus interesses, né? Eu venho dessa área da administração, eu sou graduada em administração de empresa por Franca, né, a Centro Universitário de Franca. Então, eis uma caipira aqui para falar para vocês, para os chineses e para quem quiser me ouvir. Viajei 400 quilômetros para chegar aqui, então, assim, todo um orgulho de vir até aqui. Trago comigo muitas outras pessoas que gostariam de estar aqui presente também. Quando a gente viu, assim, esse evento, né, o coração bateu forte, assim, é lá que eu quero estar e muita gente comigo também gostaria de estar aqui, pela oportunidade de presencialmente a gente ter as trocas, né, conversar, fazer network, e até me peço desculpas de não ter conseguido chegar na segunda por conta das chuvas e etc, mas estou aqui para a gente fazer esse network e mostrar para vocês um pouquinho, então, do momento que eu estou vivendo, né? Atualmente, eu estou na agência USP de Inovação há quase 2 anos, como gestora de uma área que chama Inovação e Empreendedorismo da Universidade. É uma área que, fundamentalmente, tem interesse em fomentar o empreendedorismo das empresas de base tecnológica, né? Eu vejo isso com bons olhos, porque é oportunidade de geração de emprego, de criação de emprego, né? E multiplicação de emprego. Então, os alunos da USP podem gerar novos empregos. E mais que isso, a gente pode levar cura para vários problemas da sociedade. Então, eu sou realmente uma pessoa apaixonada na transferência de tecnologia, na quebra dos muros, né? Também tenho um doutorado pela Universidade Federal de São Carlos em Ciência, Tecnologia e Sociedade. E ali, então, a gente já tem alguns grupos, pessoas interessadas em pesquisas realmente para melhorar o bem-estar, para melhorar a nossa sociedade, né? E
eu participei do evento, né? Eu vi a interdisciplinariedade do evento, assisti literatura, assisti cinema, enfim, foi muito bom para mim esse mergulho, muito diverso, né? Mas ajuda a gente a refletir que às vezes a China não está tão longe assim, né? E eu fui me lembrar da minha infância. Eu já fazia Kung Fu aos 7 anos de idade, Lichiopá Kung Fu, e eu já gostava dos chás e aqueles ensinamentos lá na minha infância retornaram agora, sabe? Estavam realmente adormecidos e voltaram agora. E achei super legal ter essa oportunidade de vivenciar, reviver, né, os meus históricos e saber que eu já era interessada em dragão chinês, em respiração, em medicina chinesa, né? E para o interior é muito comum o seguinte, todo mundo vai ao médico, mas ninguém resolve e procura a medicina chinesa. E às vezes resolve mesmo, né? E assim, a gente até ouviu aqui também na segunda-feira, ouvi uma médica, né, falando da cura, da sociedade como um todo, então são assuntos assim de extremo interesse, né? Bom, eu estou me vendo assim como um dragão chinês, né? Eu absorvi muita coisa durante esses dias de evento. Eu pude lembrar várias coisas que eu gosto, coisas que eu faço, de onde eu venho, né? Das startups que eu trabalho, nessa parte de tecnologia a todo instante. Aí eu chego em São Paulo, aproveito para ir no Summit que está acontecendo, pré-COP 30, né? Então, assim, eu sou essa pessoa imersa nas oportunidades que eu tenho no momento, né? E o meu intuito é dialogar com vocês, né? Compilar oportunidades, me colocar também como elemento, se eu puder ajudar, me fale como, né? Estou 100% à disposição de ajudá-los a encontrar intercâmbio na China, bolsas de estudo, programas de mestrado, de doutorado, enfim. Eu estou mapeando o ecossistema chinês, né? É recente que eu faço isso, mas eu acho que é muito legal estar nesse evento e poder ter essa troca e a colaboração de vocês. Bom, como é que a China me atravessa recentemente? Estava triste, numa tarde triste, final de trabalho, exausta, né? E caminhando no campus da USP de São Carlos, que é onde eu trabalho, eu moro atualmente em São Carlos, e entrei numa sala, estava tendo uma exposição que chama O Cosmos em uma Casca de Nós. E aí que eu quero dizer para vocês como que a arte é fundamental na vida das pessoas. Eu experienciei a exposição digital da China, estava trazendo ali algumas coisas sobre arquitetura no período, até falo ali qual que é o período, Song, do mosteiro, me desculpa não saber tantos detalhes, mas o fato de ter vivenciado, né, e conversado com a professora Anne, ela me apresentou ali, ela apresentou um projeto, que foi a primeira exposição na América Latina, essa exposição, né, e ela comentou que eles passaram tempo na China, depois receberam as comitivas aqui no Brasil e fizeram, então, essa elaboração digital, imersão digital, né? E aqui foi muito interessante porque já me trouxe uma observação da tradição e da tecnologia, né? Então, a gente estava usando óculos de realidade aumentada e, ao mesmo tempo, olhando aqueles detalhes da construção tradicional, sabe? E aí eu estou bastante interessada nisso, né? No tradicional e no tecnológico. Estava refletindo, inclusive, sobre ecossistemas, né? Muitas vezes a gente está imerso no ecossistema digital e eu estou pensando no ecossistema tradicional, né? Como estão as pessoas, né? Hoje a gente já está consumindo produtos chineses, a gente já valoriza, né, a qualidade dos produtos chineses, mas e a tradição? Quem está me respondendo um pouco sobre a tradição são vocês. Eu quero muito agradecer isso, né? Quem está no cinema, quem está olhando as artes, vocês estão me explicando um pouquinho da tradição chinesa. Então, realmente estou agradecendo assim por estar participando desse evento. Bom, a imersão durante essa visita, né? Ela me possibilitou também receber uma comitiva de pesquisadores chilenos em São Carlos. E adivinha para onde eu levei os chilenos? Para a exposição, né? E por que não fazer ciência e tecnologia dentro de uma exposição?
é esse o meu lugar. Eu acho super legal mudar o ambiente e fazer uma reunião aqui, num lugar desse. Inclusive, o Alente, ele está ele está em viagem na China e no Japão, nesse momento, né? Ele está fazendo uma apresentação. Ele é um aluno do doutorado da USP, da Fonoaudiologia, de Bauru. E a gente conversa sobre inovação e faz esse mergulho aí intercultural, né? Bom, vamos lá. Aí agora a gente está voltando para essa universidade, né, do estado de São Paulo, a USP. De que USP estamos falando, né? Eu conheço pouquíssimo dessa aqui que vocês conhecem muito. São Paulo eu venho pouco, então realmente assim, conheço mais por foto, eu sei que é a Praça do Relógio, enfim, mas não vivencio esse ambiente, né? Então assim, eu trabalho aqui, nesse lugar que parece uma fazenda, né? Um campo, muitas vezes sem encontrar nenhuma pessoa, porque são novas as instalações da USP no Campus 2, na área 2. Mas, enfim, a gente tem um intercâmbio muito legal com a área 1. Quem conhece, quem já visitou a USP São Carlos vai saber que essa unidade aqui, ela é a mais antiga, né? Então, assim, tem muita concentração ainda de pesquisas, de alunos aqui na área 1. Mas eu fico refletindo, né? Qual o tamanho da nossa universidade, da diversidade, né? Quem são os interessados em estudos e etc. Então, além da gente ter essa ponte de São Carlos, ainda Lorena, Piracicaba, Santos, né? E a gente estava conversei com o professor ali. Essa universidade de 100 mil estudantes é maior do que a minha cidade. Então, o reitor nosso, ele gerencia mais do que o prefeito da minha cidade, né? E eu sou apaixonada por pelas oportunidades que passam por aqui. Sei que não são disponíveis para todos, é muito difícil, inclusive, acessar algumas oportunidades, mas é isso. A gente sabe que a USP ranqueia, né, muito bem, tem a graduação agora em língua chinesa também, eu quero apropriar disso, quero ser uma embaixadora da China no interior, se vocês me quiserem, eu quero, vamos levar isso para lá. Vamos olhar um pouquinho do que tem dentro da USP e depois eu vou trazer um pouquinho as características desse interior para vocês. Em termos de agência de inovação, que é onde eu tenho estado atualmente, como bolsista, né? É uma bolsista numa modalidade de pós-doc. Esse lugar da agência é como se fosse um cartório da Universidade de São Paulo. É aqui que se gerencia a propriedade intelectual da universidade. A gente vai soltar um relatório, agora já de 2024, de 2025, né? Mas a gente tem aproximadamente 1.700 patentes, entre softwares e patentes. E é por aqui, pela agência, que passam os convênios, né, para desenvolvimento de relações com as outras universidades. É aqui dentro também que a gente tem alguns editais de fomento ao intercâmbio, tá? Fomento também e incentivo à criação de startups. Capacitações, a USP também ela tem esse papel de vir e fazer capacitações. Enfim, ajuda a todo o ecossistema. E também se comunica, né? Ela tem alguns relatórios aí para expressar os dados da universidade. Bom, o programa no qual eu faço parte me dá a oportunidade de vivenciar, de experimentar a gestão deste ambiente de inovação, de um NIT, né? Então, eu faço parte do primeiro programa da Agência USP de Inovação de formação, né, em gestores de inovação e empreendedorismo. Esse grupo, ele entrou por uma necessidade da universidade, porque o corpo funcional da agência é muito pequeno, são 19 funcionários. É um departamento aqui dentro que se sustenta muito com rodízio de bolsistas, estagiários, alta rotatividade. Isso atrapalha muito a gestão, né? Então, a gente entrou por esse edital na perspectiva de contratação, de se tornar um gestor de inovação, empreendedorismo e ser contratado pela universidade. Eu ainda tenho essa expectativa, eu sou a única que sobrou do grupo, o restante do pessoal já debandou, já foi para outros lugares,
Mas esse lugar, para mim, ele é muito importante pela dimensão desse ecossistema, pela capilaridade da USP como um todo, e tem muito a ver com o meu propósito, né, com o meu alinhamento. Bom, então é isso. Trabalho diretamente com o professor Catalani, o professor Emanuel Carrilho, que são pessoas ativas e estão aí atuantes também, abrindo algumas oportunidades, inclusive com a China, que é onde eu vou começar a dar um foco para vocês. Esse é o programa. Esse é o programa no qual eu falei que participo, né? Esse programa tem atuação nas unidades Embrapis, CEPID, CEPIX, CPAs da USP, e atua principalmente na área da propriedade intelectual, também da transferência de tecnologia, auxiliando políticas públicas, realizando eventos e interagindo com o ecossistema em geral. Bom, a minha oportunidade de ter estado na agência, de estar fazendo parte desse programa da agência, é olhar alguns episódios, né, que têm aparecido para nós. O ano passado, a gente já teve uma visita, deixa eu só falar desse evento aqui, me chamou bastante atenção essa visita aqui do professor Catalani e de uma comitiva aqui da USP, né, onde o reitor fez a visita para a China, e até a nossa vice-reitora comentou, né, que foi a primeira visita da USP em 90 anos, né? A nossa universidade tem 90 anos e pela primeira vez, o ano passado, foi na China. Então, esse é o meu supervisor, o professor Catalani, e aqui já começou, então, uma visita nos parques de inovação, tá? E isso aqui é um cenário bem promissor para a geração de emprego, né, para desenvolvimento da ciência, e faz parte, então, de como eu vejo essa universidade. Eu só dei um Google aqui rapidamente, né, de como do que as notícias do Google me trazem na atualidade aqui. E, assim, a universidade tem relações com a China há muito tempo, né, mas está se ampliando bastante. Então, a novidade é que está pulverizando. Piracicaba, São Carlos, vou mostrar para vocês uma presença, né, comitivas, e, enfim, isso aqui me alegra bastante, né, estou sendo bastante otimista, vou pegar as palavras do professor que falou isso, né, o otimismo do chinês, já estou possuindo esse otimismo, que eu acho que é um cenário aqui de boas perspectivas aí dentro dessa relação de confiança que a gente está estabelecendo. Bom, a parceria não é nova, né? Eu acho que vocês podem se lembrar também da vacina, da época da pandemia, né? E a gente pode até fazer uma linha do tempo, realmente, dos principais eventos, né, de integração China-Brasil, e é por isso que eu deixei o contato com vocês. Quem lembrar de algum episódio, quem participou de alguma missão, quem quiser compartilhar comigo, vai ser muito bem-vindo saber quais são os principais fatos, né? Fatos importantes. Mas quero lembrar a vocês essa imagem. Eu acho que muita gente deve ter visto. Vocês se lembram dessa imagem? Quando a gente precisava da vacina, né? Era tanta vibração, né, para que a gente fosse vacinado e que acabasse todo aquele terror, né? Então, isso daqui é uma demonstração da nossa ciência, da nossa capacidade de desenvolver. Aqui eu coloquei algumas palavras, né, que me veio na cabeça pensando nessa parte de oportunidade, de ascensão da China, de produção de conhecimento. Eu acho que isso aqui está me atravessando, talvez atravesse vocês também, essa parte de robótica, de inteligência artificial, enfim, o que fazer com tudo isso a gente ainda não sabe, cada um usa de uma certa forma, né? Mas está aqui à disposição já tudo isso, algumas coisas facilitando o nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, um celular já com custo mais baixo e etc., algumas coisas mais acessíveis. E aí eu trouxe um exemplo aqui de uma empresa, acho que alguns de vocês devem até utilizar um óculos, né, da Chili Beans. E eu achei legal olhar para uma empresa que está fazendo isso, né? Foi fundada em 97, aqui em São Paulo, e ela decidiu a adoção da moeda chinesa, né?
Isso daqui já é uma modificação, já reduz o uso do dólar, né? Já é uma forma, assim, uma demonstração de potencialidade aí, de relação direta. Enfim, eu acho que é uma forma de pagamento que pode facilitar as negociações e outras empresas podem olhar esse caso e ver se interessa ou não e desenvolver algo nesse sentido. Bom, aí eu quero falar para vocês, né? Eu quero agradecer também o pessoal aqui do China Center por ter ido em São Carlos. É muito importante levar tudo que acontece aqui para o interior, mas tem uma dificuldade logística imensa. É muito difícil fazer isso, né? Então, o meu intuito é que o escritório deles aumente, que eu possa dar alguma contribuição para eles também, e ser uma pessoa que possa relacionar, né, comunicar com os interessados. E assim, a própria timeline que o professor Ricardo apresentou na visita dele a São Carlos mostrava, né, que é tudo muito novo, tudo muito recente, tudo muito promissor, né? Aqui tem as oportunidades de parceria com as universidades chinesas, né? E essa foto ela é muito simbólica porque ela mostra os interessados. Então, e foi assim, de verdade, se tivesse sido mais divulgado com antecedência, ia lotar mais ainda um auditório, né? E aí não falta pesquisador interessado. E não é só isso. Aqui, participando dessa mesa, a gente descobriu um professor chinês, que está no departamento de física há 30 anos. Então, assim, a USP ela não conhece quem está dentro dela, tá? É super difícil mapear, conectar pessoas. E a hora que o professor abriu a palavra, assim, olha, todo mundo queria saber, perguntar, entender, sabe? E ele mesmo comentou que ele recebe alunos intercambistas direto com ele. Então, muitas vezes não passa nos escritórios da universidade, né? Por isso que eu também fiz esse movimento de provocar vocês para entender a vida, né? A vida, o propósito, o relacionamento, assim. É isso, tem intercambistas, as pessoas estão fazendo, mas a gente precisa se conectar, a universidade precisa conhecer quem está passando por ela, né? Bom, eu quero muito agradecer vocês por ter dado essa oportunidade interdisciplinar, de um evento, né, da gente dialogar de diversas pontes. Isso é fantástico, né? A parte social e humana também de vocês me surpreendeu, me encantou, né? E é isso. Quero agradecer às professoras, a vocês, todo o pessoal da organização do evento, os participantes. E na minha perspectiva, o futuro ele é colaborativo, né? Eu realmente quero ser um agente, né, de inovação capaz de fazer a interlocução, de ajudar que a gente atravesse as fronteiras e derrame, transborde tecnologia para a cura, né? Para a cura do planeta, para a cura das doenças, enfim, é isso que eu penso. Eu vou estar fazendo 3 eventos ainda durante esse ano, no qual eu apresento algumas tecnologias da USP. Esse evento é online, então vocês sintam-se convidados para conhecer. Eu vou fazer um da COP30, em especial a COP30. Ele é tecnologias do nosso local, de São Carlos, de Araraquara, que responde a problemas globais. Muitas vezes a gente tem isso no interior, dentro de casa, como a gente fala, dentro do nosso quintal. E também eu trago algumas mulheres na parte do empreendedorismo feminino, né? Cientistas que saíram do laboratório e hoje têm as suas empresas e contratam pessoas e desenvolvem ciência, né? E logo vão estar exportando as suas tecnologias. Então, assim, de toda forma, agradecer vocês e ficar completamente aí à disposição. Muito obrigada. Palestra, né, para lembrar também da importância da comunicação, né, entre diferentes áreas e ajuda muito. Muito obrigada. Sim, por favor.
apresentação da mesa, Ciência e Inovação, Centro Brasileira em Transição Energética e Economia Azul. Lições das parcerias USP, CNOC. Do prestigiado professor Edmilson Montinho dos Santos, da Universidade de São Paulo, graduado em Economia e Engenharia Eletrotécnica pela USP, possui mestrados em Energy Management and Policy, University of Pennsylvania, e em Planejamento de Sistemas Energéticos, da Universidade Estadual de Campinas. Doutorado em Economia da Energia pelo Instituto Francês do Petróleo e Université de Sorbonne. Atualmente, é professor associado do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor. Obrigado pelo convite. Não sei como que eu vou compor aqui com meus colegas de mesa, porque as apresentações deles foram tão divertidas, tão boas, trouxeram um olhar mais abrangente. Eu estou fazendo aqui um olhar que está bem na moda, de uma temática que está bem na moda, bem importante hoje, para o futuro da humanidade, né? Quando a gente fala em descarbonizar, quando a gente fala em trazer maior sustentabilidade nos temas relacionados ao aquecimento global do planeta, muito tem a ver com o consumo de energia e as suas consequências, principalmente na queima dos combustíveis fósseis, né? E a necessidade cada vez mais bem consolidada pela ciência e pelas autoridades políticas, né? A necessidade de se reduzir essa participação dos fósseis. Lembrar que a energia fóssil ainda representa 80% do consumo de energia do planeta, então não é um desafio trivial, né? Eu vou passar aqui, então, deixa eu ver se eu consigo não slide, só virar para cá, né? Aqui é um evento que teve em Xangai, em março, né? Que se reconhecia tanto a comitiva chinesa como a comitiva brasileira, e há um espaço muito grande de cooperação Brasil-China na área de energia e de transição energética. Então, quando a gente falar de transição energética aqui, estamos principalmente falando em descarbonização e redução de energia fóssil. Vamos ficar no simples, né? Transição energética cabe mil definições possíveis, mas vamos ficar nessa, né? A necessidade de reduzir a queima de combustíveis fósseis, né? E um dos painéis desse evento aqui falava que o esvaziamento, né, a renúncia do presidente Trump de negar, né, o aquecimento global do planeta e a importância dos fósseis, ele falou recentemente na Assembleia Geral da ONU, ele deu uma bronca na humanidade por estarmos não querendo usar carvão, né? Ele deu o direito de falar isso na Assembleia Geral da ONU. E isso abre uma preocupação grande, quer dizer, o principal agente de desenvolvimento de tecnologia na área de energia sempre foi aquele ecossistema de tecnologia americana, e de repente você se vê com esse líder, né, histórico no campo das energias, desde o nascimento da indústria do petróleo, sempre liderado pelos americanos, a energia nuclear, sempre liderada pelos americanos, e de repente você vê a nação líder se renunciando ao seu papel de liderança global e voltando para trás, sem que muitos queiram segui-la nisso, né, talvez. Então, houve aí um reconhecimento que talvez Brasil e China tenham aí agora uma oportunidade de um casamento feliz, né? E de assumir um protagonismo maior nesse campo aí. E os números trazem um pouco isso. Eu não vou me deter muito a eles, as apresentações vou ficar com vocês, mas são números conhecidos. O que a gente usa é isso aqui, né? O consumo ou a produção de energia primária, vamos dizer, o consumo total da energia primária. Então, aqui, 2015, veja que interessante, o Brasil já era um líder, já era bastante. O Brasil aqui na minha esquerda, eu não sei como aparece na tela ali, mas o Brasil aqui na minha esquerda era uma exceção, né? Já tínhamos 39% da matriz energética brasileira renovável. O que
tem muito a ver com a nossa geografia, né? Também tem a ver com nossas escolhas políticas no passado, tem a ver com escolhas de investimentos feitas, tem a ver com projetos de grande porte que a gente decidiu fazer, e a construção de Itaipu talvez seja o melhor exemplo, o projeto do Proálcool também é outro grande exemplo, são decisões políticas também, mas tem muito a ver com potencial, né? Tem a ver com um país, porque a gente costuma esquecer um pouquinho isso, mas o Brasil detém 18% da água doce do planeta. 18% da água doce do planeta passa pelo Brasil, de alguma forma. Isso é mais do que a Arábia Saudita detém das reservas de petróleo do planeta. Então, o Brasil é a Arábia Saudita das águas, a gente pode dizer. Então, é desse país que você consegue. Pouca população concentrada, muita terra, muito sol, muita água. É um país que conseguiu construir uma matriz energética verde em cima desses ativos da natureza, da geografia. China, por outro lado, em 2015, ainda era talvez o país com a matriz energética mais suja, 66% da matriz energética global da China era carvão, baseado no carvão. Carvão para todos os usos, carvão para uso térmico residencial, isso gerava um problema de fuligem e de particulares nas grandes cidades, Beijing, bom, o professor esteve em Beijing, né? O professor esteve... Já não vê a mesma... Aquela comissão de gente que ouvia falar de Beijing. Então, houve uma transição energética do uso do carvão nessa pequena escala que era muito presente em todos os usos. Né? E um país que dependia muito também de petróleo, um pouco de biocombustíveis, nuclear nascendo, um pouquinho de gás natural, geotérmica. Isso aí era ainda em 2015, que dos primeiros 15 anos do milagre econômico chinês, partindo que esse milagre talvez tenha pegado para valer a partir de 2000, foi carvão. Que permitiu a China dar aquela arrancada econômica poderosa, digamos, a partir do ano 2000, foi carvão. Então, sem o carvão, talvez eles tivessem encontrado uma restrição energética que tivesse impedido aquele milagre econômico chinês. E os custos ambientais locais e globais foram elevados. Hoje, né, se pegarmos hoje a matriz energética brasileira, pouco evoluiu, mas nós partimos de uma dianteira muito grande, 40%, e hoje, em 2025, o Brasil bateu todos os recordes históricos, 50% da matriz energética brasileira foi renovável. 2024 e 2025. Os dados de 2025 referidos a 2024 é a primeira vez na história que nós conseguimos ter metade da matriz energética brasileira renovável. Muito com a expansão, quando a gente vê aqui na parte de cima do gráfico, a expansão recente de solar, né, de eólica, e essa expansão solar muito grande só foi possível com tecnologia chinesa muito barata. Né? 100% dos painéis fotovoltaicos utilizados no Brasil são importados da China. E permitiu o avanço da energia solar no Brasil a custos decrescentes, porque os custos de produção disso na China foram caindo muito rapidamente pelo ganho de escala, né? Pelo ganho de escala violento que eles conseguem dar a essas tecnologias. Né? Em eólica, um pouco menos, temos uma presença maior, temos empresas brasileiras que participam mais disso. Hidráulica, o Brasil já esteve na liderança. O Brasil, quando construiu Itaipu, produziu praticamente todos os grandes geradores, máquinas aqui. Né? Todas as grandes máquinas de Itaipu foram construídas aqui, mas nós não tivemos capacidade de manter essa indústria exportadora. Praticamente todo o parque a usina de Três Gargantas, eu acho que não tem nenhuma máquina brasileira ali. Nós não fomos capazes de exportar grandes máquinas na área de hidroelétrica de grande porte, que nós estivemos na liderança por algum tempo. Né? Enfim, continuamos a nossa
a nossa busca de uma matriz energética cada vez mais limpa, em cima dos nossos ativos geográficos, em cima das nossas possibilidades geográficas, com tecnologias, cada vez mais presença de tecnologias chinesas baratas, que nós não conseguimos produzir aqui, painéis fotovoltaicos tão eficientes e tão baratos. A única empresa de painéis fotovoltaicos que nós tivemos no Brasil já não existe há muito tempo. Na época, até se pensou um dia a Petrobras comprar aquela empresa para termos uma empresa de painéis fotovoltaicos do porte de uma Petrobras. Mas na minha outra onda não foi incorporado. E a China? Bom, antes de mostrar o futuro, isso aqui é o presente, nós continuamos, e todos, aí tem cenários e cenários, eu peguei um qualquer, o cenário continua sendo de uma maior presença de energias renováveis para o futuro. Então, aqui à esquerda embaixo é a tendência de nós chegarmos até 2050 a 60% da matriz energética brasileira renovável. Estamos buscando esse caminho. O Estado de São Paulo está buscando 80% de matriz energética renovável até 2050. Né? Uma queda do combustível fóssil que continua, então, a partir de 60% de dependência fóssil. No ano 2000 nós chegaríamos com uma dependência bem menor, próximo de 30% só. Né? Veja como é difícil, mesmo num país com todas as vocações renováveis, nós temos uma dependência de 30%, mais de 30% de combustíveis fósseis, mesmo num país com todas as funções renováveis. Uma participação cada vez mais importante, uma participação da eletrificação. Qual é a estratégia de diminuir fósseis? Eletrificar. Né? Os franceses já falavam lá atrás, quando eles desenvolveram o programa nuclear deles, né? Eletricidade para tudo. Né? Aquecimento elétrico, resfriamento elétrico, veículos elétricos. Né? Nós estamos um pouco nessa toada, a gente percebe nas ruas a chegada dos veículos elétricos, 100% deles são importados da China. Né? Não temos produção de veículos elétricos nacionais no Brasil. O que teremos de produção de veículos elétricos no Brasil são os chineses. Né? Então, e esses veículos permitirão essa eletrificação da frota brasileira mais rápida do que se dependesse da Tesla. São carros caríssimos, carros para outro segmento. Né? Então, a história do veículo elétrico no Brasil vai seguir parecida com a do painel fotovoltaico. Você escolhe, né? Energia limpa ou tecnologia sua para produzir energia limpa. Aí é a escolha que a gente faz. Né? A China vai mais rápido ainda. A tendência da China é ir mais rápido ainda, com o avanço dessas tecnologias de uma forma violenta, e isso é que faz as tecnologias ficarem tão baratas, porque as escalas são de uma magnitude absurda. Né? E falar, mas olha que curva estranha, aí é o consumo de energia caindo muito, né? É o avanço de tudo que se fala de eficiência energética. Se a eficiência energética já foi coisa de alemão, já foi coisa de japonês, hoje quem lidera os avanços em eficiência energética é a China, em termos de tecnologia, tudo, em todos os segmentos. Né? Nisso nós estamos atrasados, nisso nós também podemos ganhar bastante com a incorporação de tecnologias chinesas em eficiência energética. Então, essa historinha me permite contar que a cooperação tecnológica de transição energética China-Brasil tem muita coisa de casamento aí. Né? Os chineses não vão ter um motor a combustão flex como o nosso. Né? Nós temos essa vocação, talvez não precisemos tantos carros elétricos, podemos ter os carros híbridos com etanol. Essa é uma solução não disponível para a China. Mas é uma solução que brasileiros e chineses poderão ocupar na Índia, por exemplo. A Índia vai por esse caminho de carros também biocombustível importante, com uma participação importante. A África pode também ter um caminho importante para biocombustíveis. Então, Brasil e China podem ter aí uma ocupação de um espaço tecnológico combinado. Né? Então, e isso envolve muito de empresas de energia, mas também de trocas tecnológicas, trocas industriais. E eu diria que
que vai muito pelo que a Camila falou, né, de você criar espaços de inovação com entrada de empresas binacionais, startups binacionais dentro desse campo, estou falando aqui no campo da energia, mas vale para todos os campos, né? Assim como temos projetos binacionais científicos, como o professor colocou, nós temos muito poucos projetos binacionais empresariais de startups de tecnologia, né? Nessa área de energia nossa aqui, eu não conheço nenhuma empresa sino-brasileira de tecnologia explorando aí sequer o mercado nacional e o chinês, né? Então está faltando esse casamento também empresarial, que eu acho que são entidades como a agência USP que tem os instrumentos para promover isso. E nós aproveitamos de um caminho. A Sinop é a empresa de petróleo offshore chinesa. A China tem 3 Petrobras, né? Nós temos uma Petrobras, eles têm 3 Petrobras. A Sinop é a menorzinha, mas é aquela que opera no mar. Então tem mais a cara da Petrobras mesmo, né? É a operadora offshore. Eles entraram no Brasil na época do pré-sal, com a descoberta do pré-sal. Quanto tempo ainda tem, né? Tem um tempinho, né? Eles entraram no Brasil na época do pré-sal. A descoberta do pré-sal se dá na época ainda do governo Lula, mas o desenvolvimento do pré-sal já se dá com a presidenta Dilma, no momento que o Brasil começa a vivenciar um nacionalismo petroleiro muito alto. A descoberta do pré-sal, a Petrobras não tinha dinheiro sozinha para aquilo. Era muito grande, o pré-sal era muito grande para a Petrobras, precisava sócios. E a Petrobras não queria sociedades com a Shell, com a ExxonMobil, com as grandes petroleiras que representam o imperialismo do petróleo, né? Isso daí, no governo Dilma, era uma ameaça, era visto como uma ameaça, né? Então, onde buscar empresas grandes que não representassem esse nacionalismo, esse imperialismo, mas que tivessem bolsos fundos, né? O pessoal precisava ter bolsos grandes, e onde você vai encontrar isso eram as empresas chinesas, que então entram no Brasil pela primeira vez, através das parcerias com a Petrobras no pré-sal, né? Antes disso, esse número aqui representa quanto o Brasil, quando faz o que a gente chamou a flexibilização do monopólio do petróleo, lá nos fim dos anos 90, que então se cria a Agência Nacional do Petróleo, reduz-se o monopólio da Petrobras na exploração de petróleo, abre espaço para que outras empresas possam participar de leilões em parceria com a Petrobras ou não. Aí, naquele momento, se criou um instrumento muito bacana, que foi o investimento compulsório em P&D na área de petróleo e gás. Empresas que produzem petróleo no Brasil, dadas as condições muito produtivas e muito lucrativas, não importa a regulamentação, não importa os detalhes, mas empresas que produzem petróleo são obrigadas a investir em P&D no Brasil. A Petrobras tem o seu centro de pesquisa próprio, ela consome metade das obrigações dela mesma, né, investindo nos centros. Mas as outras, nenhuma tem centro de pesquisa no Brasil. Nem a Shell, que é bastante grande, bastante antiga, até mais velha do que a Petrobras no Brasil, nem eles têm centro de pesquisa e não querem ter. Então, eles são obrigados a trabalhar com as universidades. Nós estamos falando de um negócio que saiu muito pequeno lá no início e que hoje representa 4,2 bilhões de reais por ano de investimento em P&D obrigatório das empresas de petróleo, e esse número ainda vai crescer pelo menos até mais 10 anos, que é a vida prevista de crescimento da produção do pré-sal. Se a margem equatorial aí do norte do Brasil se mostrar tão prolífica e tão rica em petróleo como foi o pré-sal, esse cenário de dinheiro para P&D vindo das empresas de petróleo pode se estender até por mais algumas décadas, né? No setor elétrico há um recurso similar. As empresas, quando se privatizou o setor elétrico, as empresas também são obrigadas a investir em P&D na área elétrica. Eu não trouxe os números, mas é um pouco menor que o petróleo. Que número é esse? Esse número hoje já é muito maior do que papéis do CNPq, CAPES juntos, botando na parte que eles se dedicam à energia. Então, hoje, na área de energia, o grande financiamento de pesquisa vem de petróleo e eletricidade, do setor empresarial. Claro que no petróleo, ainda a maior parte desses investimentos, e ali na tabelinha eu mostro, ainda é a Petrobras.
65% ainda é Petrobras. Mas a gente já vê ali, ó, a Sinop, que é a empresa de offshore, já tem 2,8%. A CNPC é a outra, é a grande empresa chinesa, onshore, é a maior talvez. Já tem ali 1,9%. A Repsol Sinopec é outra chinesa. Então, só de China aqui nós já temos uns quase 10%, e esse número vai crescer porque eles estão entrando em produção em grandes campos de produção, esse número vai chegar. Então, o recurso que tem nas empresas de petróleo chinesas para investir em P&D no Brasil é muito grande, né? Claro também que lá atrás, até o ano 2000, quem consumia esse recurso eram as universidades que brincavam com petróleo, faziam P&D em petróleo. Então, ia para petróleo. Petróleo é financiar petróleo, mais petróleo, né? A partir do ano 2000 para cá, a própria Agência do Petróleo tem promovido que muito desse recurso vá para outros usos, e principalmente transição energética. Então, houve um crescimento grande dos investimentos na área de transição energética, e esse número tende a crescer. Cada vez mais a agência entende que o recurso de P&D para petróleo é para financiar a era pós-petróleo, né? Para preparar o país para a era pós-petróleo. Acho que esse é um olhar correto desse recurso. Eu não vou falar dos nossos projetos, nós tivemos a primeira parceria com uma empresa chinesa nessa área de P&D, ainda não tivemos nenhuma com a CNPC, ainda não tivemos nenhuma parceria com a Sinopec, com a Repsol Sinopec. Nosso primeiro casamento foi com a Sinop, foi um projeto que durou 3 anos e meio, né? Já terminou essa semana. Essa semana nós fizemos um workshop de entrega dos projetos, e nós publicamos essa semana os 3 livros, que inclusive eu não sei se o Centro China, os que têm uma biblioteca própria, tal, eu trouxe um par dos livros para deixar com vocês aí, se houver interesse depois. Eu não sei se tem biblioteca própria que possa deixá-los, mas fica aí como doação. Mas muito rapidamente falar aí dos projetos. O primeiro projeto, o que é? Aproveitamento do gás. Hoje nesse pré-sal, as empresas chinesas, a própria Petrobras, todo mundo só produz o petróleo. O gás volta para a rocha. Isso é caríssimo, você tem que produzir o petróleo, processar toda aquela maçaroca de petróleo e gás, pegar todo aquele gás e jogar lá embaixo de novo. Isso sai muito caro. 2, isso tende a matar o campo de petróleo mais cedo, porque cada vez vai tendo mais gás lá junto com o petróleo. Você está botando gás de novo, cada vez vai tendo mais gás. Então chega uma hora que não vale mais a pena produzir, você vai deixar muito petróleo lá embaixo, né? Então tem um perigo aí de matar os campos de petróleo mais cedo. E 3, você está jogando uma riqueza, o país precisa de energia. E gás é uma transição, é um elemento da transição energética, né? Substituição de combustíveis líquidos, combustíveis sólidos, fósseis, por gás, ainda que fóssil, é um elemento importante da transição energética. Na China é o principal elemento ainda, né, de transição energética. Então, alguma forma de... Concebemos lá um modelinho junto com professores da energia naval para pensar no aproveitamento do gás enquanto você está produzindo o petróleo nos navios. Lembrar que aí nós produzimos petróleo em navios, como aparece na figurinha, a solução dos FPSOs, né? Uma coisa meio inventada pela Petrobras, mas que virou o padrão nas águas profundas, né? A outra foi o seguinte... Vamos pensar o seguinte, cada vez mais o mundo vai precisar de combustíveis líquidos mais sustentáveis. Um deles, inclusive, para uso na indústria naval, é visto como um potencial combustível mais sustentável para a indústria naval, que é um setor difícil de descarbonizar e que usa combustíveis normalmente de muito má qualidade. É o fundo do barril do petróleo, aquele bunker, né? Antes o navio não precisava ser muito limpo, porque a maior parte do tempo ele estava em altos mares, né? Então ele pouco contaminava as cidades, os portos onde ele entrava. Mas agora não estamos mais falando de contaminações locais, estamos falando em escala global do CO2. E aí tanto faz se ele está no meio do mar ou se ele está no porto, ele está contaminando, está produzindo CO2, né? Então, cada vez mais há pressões para a indústria naval também buscar soluções mais sustentáveis. Uma delas é a amônia, e a gente chama a amônia azul,
porque você, ao produzir amônia lá no meio do mar, então isso envolve embarcar uma indústria de amônia no meio do mar e não ter que trazer todo aquele gás para a costa, que é caro, né? Você processa o gás lá no meio do mar e o CO2 que você extrai dessa produção, você já manda para a rocha, mas aí você não está mandando o gás, o metano, você está mandando só o CO2, que é captura de carbono, né? Então esse foi o outro projeto. E o terceiro é um projeto que a gente fala, agora sim, de captura de carbono mesmo, e olhar um pouco protocolos. Na China eles estão começando a engatinhar nesse tipo de atividades e usar plataformas antigas offshore para capturar carbono. Tem projetos na Baía de Beijing, tem projetos lá embaixo no sul também. E nós estudamos um caso aqui da Bacia de Santos, que é o campo de Merluza, que é próximo da Praia Grande. Tem ainda ali a plataforma, tem ali um gasoduto que conectava a refinaria de Cubatão. Então, o projeto foi estudar a possibilidade de capturar carbono da cidade de Cubatão. Tem muitas fontes de carbono boas de capturar. Tem plantas de fertilizante, tem termoelétrica, tem siderúrgica. Siderúrgica não está operando mais, mas tem a própria refinaria. É uma cidade que daria uma visibilidade ambiental muito grande se você pudesse capturar o carbono de uma cidade como Cubatão, que tem um histórico ambiental ainda marcante, né, do ponto de vista negativo, seria uma bandeira bacana. Então foram os 3 projetos que nós fizemos, posso detalhar se houver perguntas específicas, mas o que eu acho bacana deles foi que depois nós geramos literatura com autores brasileiros e com participação dos nossos colegas chineses. Foram então as nossas 3 primeiras publicações, além dos artigos científicos gerados também, sempre com autoria conjunta com os colegas chineses. E eu acho que nessa área de energia tem muito pouca literatura escrita com autoria Brasil-China. Então acho que foi um esforço bacana que nós também fizemos nesse sentido. Obrigado. E eu gerei pelo ChatGPT uma figurinha, olha lá. Uma figurinha colocando a USP como uma âncora desse fórum em cooperação dentro do ambiente da energia verde, dentro do ambiente da energia azul. A energia azul é aproveitamento dos recursos marinhos, né? China e Brasil ocupando esse espaço de nova fronteira. São as novas fronteiras, a energia verde, a energia azul, a economia do mar. São fronteiras que nós podemos dialogar com o Oriente e não só com o Ocidente, como sempre. E aí nós temos até uma vantagem competitiva geopolítica que pode interessar para a China. Qualquer tentativa, ainda que seja desenvolvimento de embarcar coisas no mar da China, é interpretado pelos vizinhos como alguma coisa de ocupação são áreas geopoliticamente complexas. O Atlântico Sul, não. O Brasil domina o Atlântico Sul pela natureza, né? Não há disputas territoriais no Atlântico Sul. Então, talvez muitos testes tecnológicos que a gente possa fazer em parceria com a China de ocupação dos mares possam ser feitos aqui no Atlântico Sul, onde vai gerar menos suspeitas dos vizinhos e menos conflitos potenciais junto aos vizinhos que eles têm lá, que não é brincadeira. Obrigado. Muito obrigada, professor, pela rica apresentação e também pelos livros. Estou muito feliz. Então, a seguir, Vamos debater. iríamos fazer a mesa das perguntas, mas acredito que... Caso alguém gostaria de ter pergunta, eu só pedir que seja direto ao ponto, breve, da questão de tempo. Então, por favor. Alguém tem pergunta? Não tivemos nenhuma online. Não. Então, a gente agradece, né, os professores novamente presentes pelas apresentações, e a seguir, a gente vai ter uma mesa, mesa 10, China Contemporânea e Debate. Muito obrigada. Obrigado.